para prestar culto ao Senhor. É uma bênção muito grande a gente poder se reunir numa manhã como essa de domingo e nos reunirmos com um só propósito, em torno da palavra, para adorarmos a Deus, para meditar sobre a sua palavra, sermos enriquecidos pela ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Sou grato a Deus por esse dia, por esse retorno também, depois desses 15 dias aí de licença, de ausência. Sempre faz bem a gente ter assim essa parada, recarregar as baterias, né? Depois de tanto corre, de tanta agitação, de tantas coisas, e aí a gente dá aquela parada, passeia um pouco, ouve a voz do neto e vô, entra aqui, fica aqui. Não, tem que ir embora, tem que voltar. Depois a gente volta outra vez, né? Então isso faz parte, né, da nossa vida, e a gente precisa disso. A gente precisa de Deus, da igreja, da família, dos amigos. A gente precisa dessas coisas e precisamos valorizar essas coisas. Valorize a sua família, valorize a sua igreja, o lugar onde Deus colocou você para servir, e valorize os seus amigos, aquelas pessoas com as quais você pode compartilhar, abrir o coração, falar das coisas mais íntimas que você passa, que você vive. Tem amigos, tem amigas, e cuide da sua igreja e da sua família, cuide da sua fé, que isso faz toda a diferença. Não sei se vocês viram recentemente uma notícia, né, de que a própria medicina, de repente, agora eles transformando isso em algo científico, de que ter uma fé religiosa ou viver a espiritualidade, ou ter uma espiritualidade, isso faz bem para a nossa vida. Aí eu disse, poxa, a gente já sabe disso há tanto tempo. A gente já sabe disso há tanto tempo. E aí agora, só que em certas telinhas por aí, quando anuncia isso, aí coloca espiritualidade como outra coisa. Não, mas espiritualidade não tem nada a ver com... Aí separa da fé religiosa da igreja, não sei o que, não sei o que. Espiritualidade, então, aí vai ser o quê? Aí vai dizer o que acha que é. É você ficar zen, é você ficar parado, não sei o que, né? Assim que funciona. É isso, seja espiritual, você descarrega. Mas se for descarrego, tem igreja aí para fazer isso, né? Então, o que é a verdadeira espiritualidade? É uma vida cristã sadia. E é isso que nós buscamos, uma vida cristã sadia. Mateus capítulo 19, versículo 23. Nos diz assim, Mateus 19, 23. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus.
Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Até aqui esse versículo. É uma cena muito conhecida. Está nos evangelhos. Marcos, Lucas, todas vão tratar dessa cena. A começar da cena anterior, em que uma pessoa se aproxima de Jesus, chega para Jesus e pede orientação, e a orientação era essa: como entrar na vida eterna? Como alcançar a vida eterna? É uma pergunta antiga, é uma pergunta que se renova, embora que as buscas de hoje sejam outras. Mas a pergunta permanece: como ter a vida eterna? E Jesus vai colocar diante desse homem uma exigência conhecida de todos os judeus, das escolas rabínicas daquele tempo. E a palavra é essa: olha, você quer a vida eterna? Então cumpra os mandamentos. Cumpre os mandamentos. Jesus estava falando com um homem que certamente era um homem da religião, um praticante da lei. Apesar de que o texto vai mostrar que essa prática da lei em si, ela não era garantia daquilo que aquele homem queria alcançar. Embora o que Jesus estava dizendo, cumpre os mandamentos, aquilo na verdade era uma exigência, mas não era a exigência máxima, era o mínimo. Jesus põe diante dele as exigências do reino. E quais são essas exigências? Seguir a Jesus, despojamento dos bens, partilha e solidariedade. Atitudes cristãs, atitudes que precisam ser praticadas por aqueles que querem viver essa experiência do reino de Deus, da vida eterna. E veja que diante dessas afirmações ou dessas exigências, aquele homem se tornou alguém incapaz de aceitar, porque ele estava amarrado, preso com muitas coisas. O versículo 22 vai dizer que ele se retirou. Diante do que foi dito, ele se retirou. Mateus diz assim: ele era dono de muitas propriedades. Ou seja, era alguém religioso, mas alguém religioso que fez uma opção de vida. Vamos dizer assim: eu vou ser aquele religioso regular, viver um tipo de vida que não exija tanto de mim, que me exija mais ou menos, tipo ir ao templo, fazer as minhas orações, guardar alguns dias. Naquela época era muito importante guardar dias de festas e dias sagrados. Essa semana de quarta para quinta-feira foi um dia extremamente sagrado para o judeu. Dia de Yom Kippur. É o dia mais sagrado do judaísmo. O judeu ortodoxo no Yom Kippur, ele não faz absolutamente nada, ele não bebe nem água. Para você ter uma ideia. É jejum absoluto. Isso em qualquer lugar onde eles estejam, por aí. Foi de quarta para quinta, Yom Kippur. Faz nada. Dia sagrado.
Ah, mas é todo judeu que faz isso? Não, tem os judeus que até deram licença, deu férias para o empregado, eu não vou fazer, meus empregados também não valem. Já o outro já vai dizer assim, eu sou judeu, mas também não é lá essas coisas todas, vamos trabalhar, gente. Sou judeu, sim, mas não nego, mas vamos trabalhar. Nada de ficar, nada de feriado, nem de passear. Então, tem judeu e judeu, tem cristão e cristão. Tem o cristão que quer saber como é que é o negócio, e para dizer assim, então eu vou tentar seguir esse modelito. Tem aquele que quer ser discípulo, que quer praticar isso que Jesus está dizendo. O seguimento de Jesus significa o quê? Esses segmentos significa me despojar, ser uma pessoa despojada, aberta, poder abrir mão de muitas coisas. Significa ter abertura para partilha, significa ser capaz de solidariedade diante das necessidades das pessoas. E tem outros que ficam numa fé propositiva. O que é uma fé propositiva? Eu já declarei que eu abracei essa fé. Eu já declarei que eu sou crente. Pronto. Tem mais que fazer o quê? Tem mais que fazer nada, já declarei. Já sou, pronto. Convivi com muitos cristãos em igrejas que eu pastoreei e fora, cristãos propositivos, que diziam o seguinte: como é que você é salvo? É salvo por declarações que você faz. Já declarei que aceitei Jesus. Ensinaram. Por que essas pessoas dizem isso? Ensinaram isso a elas. Elas são culpadas em parte, mas os líderes cristãos que ensinaram isso são muito mais culpados também, porque ensinaram uma coisa falsa, uma falsa segurança. Ai de nós se a nossa fé dependesse, da nossa salvação dependesse de declarações que a gente faz, de coisas que eu digo hoje e amanhã desdigo, de convicções que eu tenho hoje e de amanhã eu estou todo indeciso. Eu sou assim, não mudo. Amanhã está lá, igual uma banana, mudando tudo. Aquela firmeza é só uma aparência. Às vezes a gente... Outro diz assim, eu nasci assim. Não, não é, Gabriela. Tem nada a ver, gente. Mas pronto, ficou essa coisa. A gente nasceu assim, mas a gente muda. Muda de cabeça, muda de mentalidade, muda de tudo. Deus nos fez para mudar. As únicas pessoas que não mudam são os loucos, os paranoicos. Porque o que é uma paranoia? Uma ideia fixa. O paranoico tem uma ideia fixa. É isso e pronto. Mas é doente. Nós não somos doentes. Deus nos fez para mudança, para variação, para a gente entendendo as coisas e dizendo assim, diante disso que eu estou aprendendo, eu vou mudar. E vou mudar para melhor. A gente deve sempre querer mudar para melhor. Não aceitar as coisas como elas são, mas querer a mudança. Então veja que aquele moço, ele não estava preparado para isso. E aí diante dessa resposta, o camarada vai embora, não aceita. E aí o relato diz assim, que Jesus diz para eles, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus.
Essa pergunta ainda dá assim é muito difícil, mas alguém pode pensar assim, mas não é impossível. E aí o versículo seguinte diz assim: e eu vos digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Muitas vezes se gastou energia em tentar explicar o que significa essa questão do buraco da agulha, ou é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Muita energia se gastou com isso, porque a tentativa de muitos cristãos, na Europa, em outros lugares, cristãos ricos, ou que queriam entender que não é bem assim que o texto está falando, é dizer assim, não foi isso que Jesus quer dizer. Esse negócio de buraco da agulha seria, por exemplo, uma porta que tinha em Jerusalém, e a porta era igual, ela chamava-se a porta da agulha, e que aí o bicho ele não podia passar por ali. Você vai na roça, tem umas estacas que ali, assim, ela faz assim, o boi não passa, o cavalo não passa. As pessoas passam porque sabem fazer o caminho, mas o animal não passa. Aí dizia assim, mais ou menos era isso. Mas se apertar um pouco o camelo, se desse um jeitinho, se o dono fosse levando, até que ele passa. Aí vem aí então quer dizer que o rico pode entrar no reino dos céus. Em quase 40 anos de pesquisa bíblica, estudo bíblico, nunca essas coisas me convenceram. Volta e meia eu volto a esse negócio de buraco da agulha. Na verdade, isso é uma expressão, irmãos, que os judeus usavam para falar assim. É igual a gente diz hoje, assim, isso é muito difícil, gente. Isso é mais difícil do que dar um nó em pingo d'água. Eu não falo essas coisas. Quem que vai dar nó em pingo? Não, se a gente der um jeitinho, vai conseguir dar um. Gente, pelo amor de Deus, você não está maluco. Quem vai dar nó em pingo d'água? Entende? São para dizer coisas assim, isso aí não tem jeito. Dar nó em pingo d'água, ninguém não tem jeito, não tem como fazer um negócio desse. Ou então quando a gente usa expressões, dizer, fulano perdeu a cabeça, você acredita que alguém está por aí sem cabeça? Entende, gente? São expressões linguísticas das línguas. Jesus está dizendo, olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí houve o que da parte dos discípulos? Houve um espanto. Os discípulos eles ficaram grandemente, essa expressão aqui, maravilhados, não é maravilhados assim, encantados com isso. Esse maravilhados é de espantados. Daí vem a pergunta seguinte. E qual é a pergunta? Quem pode então ser salvo? Essa é a grande questão. Quem de nós pode ser salvo? Até porque havia uma compreensão na época seguinte, que também é uma compreensão que se passa muito hoje por aí, era aquela compreensão de dizer assim, se o sujeito é rico, se ele tem bens, se ele tem propriedade, ele é uma pessoa abençoada por Deus. Então, a riqueza era sinônimo de cuidado de Deus, de que Deus está abençoando e tal. Pegaram essa ideia para hoje também, nas chamadas teologias da prosperidade,
Você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Então, só que aí hoje você tem que pagar. Hoje você tem que fazer isso, fazer aquilo, e fazer certas coisas, certas práticas, contribuir de tal maneira, e investir com um tanto. E aí você vai ser também uma pessoa muito abençoada, você vai trocar de seu carro, você anda com um carro aí velhinho aí, cai nos pedaços, você vai andar com um carro novo. Quer dizer, essas teologias estão presentes, estavam presentes lá com o judeu, estão presentes hoje. O judeu achava assim, e de repente Jesus diz: o rico, ele não tem, ele não pode, é muito difícil. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Pense numa pessoa rica que esteja na igreja, membro da comunidade cristã, que participe ativamente dessa igreja, fiel, dizimista. Essa pessoa é alguém capaz de fazer filantropia, ou seja, ajudar muito na ação social. Ela é capaz de, quando a igreja entra em construção, entra em obras, ela é capaz de chegar a ser a primeira de dizer assim: olha, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu quero ser o primeiro a fazer parte dessa lista. Faz doações que são doações abençoadoras, constrói orfanatos para a denominação ou fora dele, oferece esmola, faz mobília, traz a mobília para o templo, contribui com a obra missionária, enfim, faz tudo aquilo que se deve fazer. Mas o que Jesus está dizendo é: nada dessas coisas que esse ou aquele cristão rico ou de posses ele faça, nada disso contribui para a sua salvação. Na verdade, isso pode ser visto, um cristão bom assim, como um resultado da sua salvação. Ele não faz para ser salvo. A pergunta daquele homem lá está equivocada. Que farei? O que é que a gente tem que fazer? E a resposta de Jesus é: no que diz respeito à salvação, você não tem que fazer nada. Ah, mas se eu fizer isso e aquilo, pode fazer e deve fazer. Você é um bom cristão. Ajude missões, ajude ação social, ajude, faça parte da campanha de construção e agora com a campanha do sistema elétrico da igreja, enfim, das mudanças que precisam ser feitas. Faça parte, dê o seu nome, seja o primeiro a contribuir, mas nunca pense que isso vai trazer uma contribuição para a sua salvação. Então essa proposta de Jesus, ela desafia as ideologias disfarçadas de teologia e de espiritualidade, porque era assim que eles pensavam. Dessas ideologias e dessas teologias que veem a riqueza como sinal da bênção de Deus. Ser rico é sinal de que é alguém abençoado por Deus. Aliás, o próprio calvinismo caiu nessa afirmação. Porque quando acontece a reforma e vem o século XVII, um século depois da reforma, estava o pessoal dizendo assim: nós somos o povo eleito de Deus. Amém. Mas se somos o povo eleito de Deus, qual é o sinal, um sinal visível de que nós somos esse povo eleito? Aí pensaram para cá e pensaram para lá, aí disseram: é a prosperidade. Se você for próspero, é um sinal de que você é um eleito. O que é que os crentes começaram a fazer? A trabalhar muito.
Isso trouxe na Europa aquilo que se chamou a Revolução Industrial. Teve benefícios? Sim, trouxe essa revolução. Os crentes trabalharam muito. É verdade que nem sempre honestamente, no sentido de houve muito trabalho, mas houve muita exploração dos trabalhadores. Se você vê aqueles cristãos ricos fazendo fábricas, principalmente fábricas de tear, de fazer tecidos e tudo, era com um trabalho muito explorador de pessoas pobres, às vezes das próprias comunidades, das próprias igrejas, gente pobre que trabalhava 10, 12, 14 horas por dia dentro de uma fábrica, buscando aquele sinal, aquela prova da prosperidade. Então, isso não foi uma coisa correta. Criou-se as colônias para se trazer as matérias, levar as matérias-primas para a Europa, para as fábricas, para os grandes comércios, para as indústrias. Então o calvinismo trouxe isso. Daí que um sociólogo famoso como Max Weber, ele vai dizer assim, que há uma ligação muito estreita entre protestantismo e capitalismo. A ética protestante está ligada com o capitalismo. E ele escreveu essa obra, que é uma obra clássica de quem estuda dessa área. A ética protestante e o espírito do capitalismo. O espírito do capitalismo estaria ligado com essa ética protestante. Porque o protestantismo levou para o trabalho, porque o crente trabalhava de segunda a sexta, não, de segunda a sábado. Segunda a sábado. E domingo era todo na igreja, de cedinho até a noite, igreja. E segunda-feira, de volta ao trabalho, até sábado. Isso acabou com todo aquilo que se chama de vida social. Não tem mais festinha, não tem mais negócio de aniversário de quem, com bolo, com refrigerante. Não sei se é refrigerante. Capaz de eles serem mais felizes que a gente, não tinha refrigerante. Mas não tem refrigerante, não tem mais salgadinho, não tem... nós não somos desse negócio não. Você pensa que os crentes sempre foram assim, com o negócio de festa, de bolo, de salgado? Porque o pessoal às vezes fala assim nessas festas, nós crentes, nós somos assim mesmo. A gente come e faz as festas e adora, e depois faz outra festa e faz 2 festas no mesmo dia ou 3. Não era assim não. Calvino disse, não é assim não. Segunda, sábado é trabalho. Essa é uma marca do cristão. E domingo é igreja, escola dominical de manhã, trabalho à tarde, trabalho à noite. E trabalha 6 dias por semana. O que é que aconteceu com esses países? Se desenvolveram. Inglaterra, países nórdicos, Holanda, Noruega, Dinamarca, Suíça, Suécia. E depois quem? Estados Unidos, a partir de 1620. Com a mesma ética que atravessou o Atlântico e chegou nos Estados Unidos. Então, nessa época, esse espírito estava aí também. Só eu digo uma coisa, não tem nada a ver essa teologia da prosperidade de hoje com essa teologia da prosperidade como marca do cristão. Essa teologia da prosperidade de hoje, na verdade, é uma teologia que traz benefício para quem propõe ela. Eles ficam ricos. Não são as pessoas que ficam ricas. As pessoas ficam mais pobres, porque dá o que não tem. E ficam mais pobres. Mas alguém vai ficar rico. Mas essa ideia estava presente. O que Jesus está dizendo, irmãos, para nós,
para a gente fechar isso aqui, ele está dizendo assim, olha, alcançar a vida eterna não é uma coisa que a gente vai ficar aí fazendo qualquer coisa que seja, se esforçando de alguma maneira para ter essa vida eterna. A vida eterna é algo que nos é dado por Deus. A vida eterna é algo que Deus nos oferece. O discípulo ficou triste, mas sendo assim, quem vai ser salvo? Eu digo, desse jeito, ninguém. Ninguém vai ser salvo. Faça isso, faça aquilo, atravessa a velhinha no sinal, dê a esmola, faça. Quem pedir na rua, você dá, nem que seja 5 centavos, você dá, porque você vai dizer assim, eu vou dar, quem me procurar, a quem você é essa pessoa que age dessa maneira, pode fazer tudo isso. Mas se está pensando em salvação, é isso que a Bíblia diz. Isso não nos ajuda em nada, porque a salvação é um dom de Deus. Na verdade, nós devemos ter uma ética cristã, uma atitude cristã, uma postura, vamos dizer assim, cristã, que nos leve à partilha, que nos leve a ser solidário com as pessoas que precisam, porque eu sou cristão, não para ser um cristão, não para alcançar essa fé. Então aquele moço, ele mostrou que ele era uma pessoa religiosa, sim, era religioso. Agora, mas qual era o problema dele? Era um religioso que tinha bens, tinha propriedades, estava aberto a obedecer algumas coisas, mas não a todas, porque Jesus diz, olha, você cumpre os mandamentos? Sim. Então Jesus diz para ele, então eu vou te dar umas ordens, 3, vai. Aí ele disse, eu vou. Aí Jesus disse, vende. Aí ele, vender eu posso. Agora, dá. Aí não. Aí também está pedindo demais. Posso ir, posso guardar os mandamentos, posso ir, posso vender. E o judeu gosta de vender, né? Gosta de vender. Agora, dá? Aí, Senhor, aí está pedindo demais. Dá ou não posso? O que é que ele faz? Meia volta. Ou seja, na expressão de hoje seria o quê? Estou fora. Não é assim que se fala hoje? Estou fora. Dá? Não. Entende, irmãos? Então, o que é isso? Cristão? Meio cristão? Tem isso para Deus? Não tem meio cristão. Ou você abraça os valores do reino, ou você assume os valores do reino, ou não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo. Quem comigo não ajunta, espalha de Jesus. Então não basta ser religioso. Aquele homem era religioso, hoje eu diria assim, era religioso sem ser convertido. Não era nascido de novo, porque o nascido de novo obedece. Por quê? Não alterou os valores. Quem nasce de novo altera os valores. Aquilo que tinha tanta importância, na nova vida não vai ter tanta importância mais. Dava tanto valor aos bens, à propriedade, agora eu sou um cristão. Eu vou usar isso para abençoar minha vida, minha família, mas também vou partilhar isso com outras pessoas. Vou abençoar a minha igreja, vou abençoar o projeto disso, daquilo, vou fazer tantas coisas. Então, meus irmãos, nessa manhã, nosso tempinho está encerrando, ali, em cima da hora.
Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, para que nós sejamos de fato cristãos verdadeiros, cristãos que assumem os valores do reino, que possamos estar prontos a obedecer, a cumprir. Nenhum de nós vai alcançar salvação, rico ou pobre. E aí agora a gente está falando aqui, rico ou pobre, nenhum de nós alcança salvação, mas recebemos a salvação da parte de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.